Amados, bom dia. Hoje é sexta-feira e é dia 18 de julho do ano da graça de 2025. E assim terminamos também a nossa sequência de reflexões no texto de Efésios 3, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Embora, querendo o Senhor, voltaremos em breve a este texto. Esta semana terminamos por aqui. E impõe-se perguntas para refletirmos como é que está o impacto da palavra de Jesus, do conhecimento que temos de Jesus, da revelação de Jesus aos nossos corações, qual é esse impacto na nossa vida? Qual é esse impacto na nossa oração? Quando consideramos, analisamos aquilo que oramos, qual é o impacto que isso tem? O apóstolo Paulo, nesta oração, revela-nos que o primeiro aspecto desse impacto era reconhecer muito bem com quem está a falar. E isto pode-nos parecer até estranho, porque é óbvio que nós sabemos com quem estamos a falar. Temo que nem sempre seja assim. Temo que, por vezes, possamos não compreender na totalidade com quem estamos a falar. Porque isso é determinante na nossa comunicação com o Pai. Saber com quem estamos a falar. E isso é resultado também do impacto da palavra na nossa vida. É através da palavra que nós também conhecemos o Deus com quem falamos. E no caso do apóstolo Paulo, o primeiro impacto está logo no versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E este versículo simples revela primeiro a atitude do apóstolo Paulo perante Deus, uma atitude de coração, de se prostrar perante aquele que é Senhor e soberano de todas as coisas, mas ao mesmo tempo reconhecer que Ele é a fonte da identidade do apóstolo Paulo. Ele é Pai, logo o apóstolo Paulo está a se identificar como filho. E, portanto, é tão importante não ter bem presente esta realidade, com quem é que estamos a falar. E depois, no versículo 15, ele vem, obviamente, também reconhecer que este Deus é absolutamente soberano. É o Pai que dá identidade e soberania a toda a família, tanto no céu como na terra, ou seja, a presença soberana e plena de Deus em todo lugar, em todas as circunstâncias. Mas também, e temos considerado particularmente esta semana, esse facto, o impacto das palavras de Jesus na nossa vida precisa nos levar a orar da forma certa, a orar o que é realmente importante para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, no versículo 16, vem orar aquilo que é muito importante, clamar ao Pai pelo poder do Espírito Santo no seu interior, sabendo que é a partir de lá que tudo vai acontecer, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que está a acontecer. O apóstolo Paulo, noutra circunstância, escrevendo à igreja em Corinto, no capítulo 4, versículo 16 da segunda carta, ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso eterno da glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se não veem as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Está em total sintonia com aquilo que o apóstolo Paulo está a orar ao Pai, pedindo que o Espírito Santo do Senhor possa operar no lugar mais importante, que
precisamos dessa intervenção que é no nosso interior. A parte exterior pode estar caótica. É óbvio que o nosso corpo vai se deteriorar. É óbvio que vão vir dias mais difíceis para a nossa caminhada. Quanto mais envelhecemos, isso obviamente vai acontecer. Mas precisamos da intervenção do Pai no nosso interior. E o apóstolo Paulo clama por essa intervenção através da ação sobrenatural e extraordinária do Espírito Santo. E nós precisamos de clamar ao Pai por isso. Amados, como é que está o impacto da palavra, da revelação do Senhor Jesus Cristo na nossa vida e particularmente na nossa oração? Nós voltaremos, querendo o Senhor, a este assunto. Esta oração do apóstolo Paulo tem tanto mais para nos desafiar, mas creio que este é um bom mote de início de conversa e de abordagem deste texto. Reconhecer com quem estamos a falar e o foco do nosso clamor ao Senhor seja pela intervenção dele no nosso interior. Porque o resto será resultado disso e do cuidado, da misericórdia e da bondade do Senhor, que, como o Senhor Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte, buscando o reino e acima de qualquer outra coisa, buscando ao Senhor acima de qualquer outra coisa, tudo o resto Ele irá cuidar, porque Ele cuida de mim e Ele cuida de cada um de nós, mesmo quando aparentemente isso não está a acontecer. O Senhor está a cuidar de nós. Com esta certeza, que espero que se possa refletir na nossa caminhada de oração, deixo um abraço para todos e, querendo o Senhor, nós nos encontramos por aí. Até lá, bênçãos do Pai.